Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a vinda de todas vocês, principalmente porque nós fizemos o nosso primeiro ano, de Mulheres Modernas no ano passado, com o tema principal que era sobre renovação da mente. Esse ano o nosso tema foi sobre filhos. A gente falou que ainda existem mães como antigamente. Eu não sei quem estava aqui na palestra de abril, mas a gente falou muito que, na verdade, a gente precisa se concentrar, entregar o nosso coração, ou ficar atento ao coração dos nossos filhos e não tanto só ao comportamento. E eu até dei o exemplo do picolé. Alguém lembra quem estava aqui? Eu acho que hoje eu vou voltar a falar desse picolézinho, porque tem a ver com o nosso assunto de hoje. A gente falou também a respeito da importância da mesa dentro de uma família, Para mim, eu falo que pessoalmente foi muito útil, porque eu levei um bom tempo para assimilar o processo da mesa. Um bom tempo que eu me refiro são 4 anos, gente. Eu acho que eu demorei, Mas a gente aprendeu que é na mesa que a gente pode ter lugar de restauração. Você ensina o que é autoridade para um filho. É na mesa que você consegue resgatar o coração do teu filho. A gente falou sobre as brincadeiras que a gente pode falar. Como que a gente faz quando o marido... Vocês vão tirar meu brinco, tá? Vamos tirar meu... Aqui, ó. A gente falou sobre... Além de brincadeiras, de como a gente fazer, às vezes, rodízio na casa, Fazer rodízio, ter um dia para a família, com todo o celular desligado, um dia só para a gente. Nós falamos também a questão de como entrar secretamente na mente dos filhos. Quem não veio nessa palestra, eu recomendaria vocês assistirem, porque a gente falou um pouco sobre a educação suíça, como é feita lá. E nós comentamos que você... cuidar de meninos e meninas, você precisa produzir os mesmos valores, ensinar os mesmos valores, mas eles são refletidos de formas diferentes. Para menino, você tem que instruir de uma forma, menina, você tem que instruir de outra. Você tem que ensinar um menino a ele ser nobre, a ele ajudar na comunidade, a ele não ser dado a bebida, a ele saber tratar uma mulher. E você precisa ensinar uma sua filha que, além de uma boa profissional, ela vai ser uma boa esposa e uma boa dona do lar. Você também vai ensinar a sua filha que a beleza é importante, mas que a espiritualidade é mais. E eu acho que valeria a pena dar um retorno nessa palestra aí, porque ela é bem pontual. Por outro lado, a gente falou sobre críticas que denunciam verdades, que era para casais. A gente falou sobre desconstruindo rótulos, que era um pouquinho, sobre personalidade de filho mais velho, filho do meio, filho caçula, filho único. O último mês passado falamos sobre as 7 mentiras que a gente acredita sobre filhos. E hoje o assunto é: você será conhecida por suas recusas. Hoje não é para as mamães, no sentido de educar os seus filhos, mas é para a gente. A palestra, porque por muitas vezes educar filhos implica em renúncias. Só que a modernidade, os dias que a gente está caminhando, todo mundo instrui e ensina a gente a tentar ser que nem o pato. Que o pato faz tudo, mas não faz nada direito, Ele voa, ele nada e ele anda, mas ele não consegue fazer com perfeição tudo que deve fazer. E muitas vezes entram o que a gente chama de ter que fazer renúncias que são mais difíceis de serem feitas, não é mesmo? Eu comentei no primeiro dia desse ano, eu falei da historinha do picolé. Quem estava aqui vai se lembrar que eu falei assim, que eu estava na praia e eu estava construindo um castelinho de areia com as minhas meninas. E aí, de repente, passou o picolézeiro. E eu me interti com o picolézeiro e fui atrás dele. E peguei o picolé, peguei para as meninas. Quando eu olhei para trás, a gente tinha se empenhado na construção lá do castelinho. E 2 crianças foram assim para cima, pegaram assim na areia e destruíram todo o meu castelo.
E aí eu pensei, olhei para trás, aquilo me ensinou algumas coisas. Eu estava distraída com o meu picolé. E o meu picolé fez com que o meu castelinho fosse desmoronado. E quando a gente fala de renúncias, a gente fala disso que eu estou dizendo aqui. Às vezes a gente está distraído com os nossos picolés. E os picolés muitas vezes são os nossos sonhos. Eu sei que vocês, todas vocês, assim como eu, nós temos sonhos. E às vezes vêm os filhos e a gente tem que deixar aquele sonho de lado, não é? Ou muitas vezes você tenta guerrear e fazer aquilo acontecer. Sonhos que eu me refiro são aspirações que você tem e que você deseja que aconteçam na tua vida. Eu entendo o seguinte: no dia a dia a gente às vezes precisa fazer pequenas renúncias, como controlar o WhatsApp na frente deles, até as grandes renúncias, que é você entregar alguma coisa que é muito importante, para ter que deixar de lado por um tempo e cuidar das tuas crianças. E eu estou falando isso tudo por quê? Porque eu vou confessar para vocês aqui uma coisa que eu nunca falei para ninguém. Quem sabe do meu grande sonho de vida, na verdade é a minha família, né, e o meu marido. E esse sonho não aconteceu. Claro, eu estou falando do sonho de ter filho, de ser casado, tudo isso sim, graças a Deus. Estou falando o que eu vou contar para vocês agora. E eu quero dividir isso com vocês porque eu teria vergonha de falar isso há 5 anos atrás. Porém, eu recebi a ordem de Deus que eu deveria renunciar a uma coisa que eu amo demais, para entender que eu teria que parar para educar minhas crianças agora. Às vezes as pessoas têm sonhos de ficar famosas, outras pessoas têm, sei lá, sonho de ter sucesso na vida financeira, de ter sucesso na vida profissional, de ir na Rede Globo, de não sei o que lá mais. E o meu sonho, gente, é escrever. Eu amo escrever desde que eu sou pequenininha. E eu queria ter um livro. Isso nunca aconteceu. Graças a Deus, eu vou explicar por quê. O meu amor pela escrita era tão grande que se eu tivesse 20 minutos para eu parar meu dia, para descansar, eu ia escrever. Graças a Deus eu escrevo lá, eu tenho uma coluna no jornal, como algumas sabem aqui, mas eu tinha desejo de escrever um livro. E eu mandei 2 manuscritos para 20 editoras e as 20 me disseram que não, que recusaram o meu pedido. E aí eu fiquei, né, nossa, deve ter sido muita porcaria que eu escrevi lá naquele lugar. Só que depois, com o tempo, eu fui entender que não, que eu estava fazendo uma coisa certa, que eu creio que vai acontecer, mas eu estava fazendo aquela coisa certa num tempo errado. E daí veio minhas 3 filhas. E eu, pela ânsia de escrever, abusava do meu corpo, dormindo muito pouco, acordando muito tempo antes, para não atrapalhar minha dinâmica do dia com elas, simplesmente para que eu pudesse escrever. Até que um dia eu pedi assim, eu falei, não vou mais teimar com isso, eu tinha tido todos os sinais possíveis de que isso era uma coisa que eu tinha que deixar de lado temporariamente. E veio, eu falei, Deus, eu agora entendi que não é a hora, mas se for da tua vontade, arranque isso, ou mude o meu coração, porque eu tenho uma paixão que ela é visceral pela escrita. E o que aconteceu? Realmente eu senti que meu coração foi transformado, porque é muito forte dentro de mim esse desejo. E aí Deus me trouxe, em agosto do ano passado, uma palavra que dizia assim, filha, abandone o teu ego, dedique-se exclusivamente para as tuas crianças.
E Deus começou a me mostrar coisas ocultas e muito mais bonitas que eu desconheceria ou que eu não veria se eu não tivesse parado o meu tempo, ter olhado para tudo e ter concentrado nisso daí. Eu aprendi que fazer laço em cabelo de filha é mais importante do que escrever um livro hoje. Eu aprendi que colocar as 3 na minha cama e ficar ouvindo elas dormirem e ouvir o compasso da respiração de cada uma é muito mais importante do que eu ficar pensando no que eu ia colocar numa letra de papel que aceita tudo. Eu tenho prazer de dizer que o meu sonho não foi realizado. Agora que a coisa está elaborada, eu tenho prazer de dizer, né? Mas não foi assim. Eu custei 6 bons anos para ter esse entendimento. E talvez essa seja a área da minha alma mais escondida e que hoje eu estou podendo dividir. Só que o que eu não sabia é que fazer essa renúncia de entender que o meu sonho precisava ser temporariamente deixado de lado, ela implicou em muitos ganhos. E um deles foi vocês. Eu preciso dizer que foi daí que nasceu as Mulheres Modernas. E eu preciso dizer que eu gostaria de... que às vezes eu me pego como uma mulher de 35 anos, tentando encontrar vozes que dizem que eu estou no caminho certo, no sentido de tentar compreender mais como é a dinâmica de educar um filho. E eu encontrei esse eco em vocês, que são mães que desejam encontrar essas respostas. Por isso eu quero muito agradecer vocês por terem conhecido um pouquinho desse meu universo, de vocês terem tido a paciência de me ouvir. E eu falei para vocês na palestra passada que eu ia falar pouquinho hoje. Aliás, esse encontro nem era para acontecer. A gente ia encerrar em outubro, mas eu tive um sonho que me descreveu a realidade de adolescentes. E a partir daquele sonho eu entendi que não era para eu parar e não era para eu me calar, e que era para eu terminar e fazer esse cumprimento, porque tem muito jovem sendo muito largado. E para minha surpresa, eu tive esse sonho em agosto. E agora em setembro eu vi um vídeo de um acontecimento da FAG que retratava o exato retrato do meu sonho num grupo de universitários que estava bebendo com gente nua, tudo largado. Então assim, eu entendi o recado, estou obedecendo. Porque eu acho que às vezes a gente está deixando muito mais a sério os nossos sonhos do que a própria questão da educação do filho. Você faz, mas dá um jeitinho de enfiar coisas mais ali. Por causa disso, eu pensei em 3 coisinhas breves que eu queria falar para vocês. Primeira delas, aprendam a reconhecer o tempo certo e o tempo errado das coisas na sua vida. Se você está num momento da tua vida onde tudo que você está fazendo para vencer, tentar ganhar o mundo, fazer 1000 manobras, se você está percebendo que está atropelado, que está muita confusão, é muito possível que você esteja não discernindo o tempo certo para todas as coisas debaixo do sol. Assim como eu não discerni. E eu não gostaria que vocês tivessem o mesmo erro que o meu. Eu não gostaria. O tempo certo, ele acontece quando ele te traz paz, quando você começa a literalmente desfrutar de momentos de paz na tua casa. Eu percebi isso, claro, quando eu falei, não, eu vou deixar isso de lado. Eu passei a conseguir dormir melhor, porque daí eu não levantava antes para escrever. E eu comecei a perceber relances do coração das minhas meninas que eu não teria percebido se eu tivesse concentrada naquilo que eu tinha que
pensava que tinha que fazer. E eu comecei a sentir um desejo tão grande em levar a tarefa educacional a sério, que na metade desse ano meu marido chegou e foi me dar um presente. E ele, como ele sabe que eu amo escrever, ele resolveu me presentear com um computador. Só que eu acho que não é que eu entendi tanto o recado, que o coitadinho do computador ficou 3 semanas paradinho, até que ele chegou e falou: mas escuta, eu te dei um presente, eu comprei um negócio mais top lá, com touch, não sei das coisas, você nem deu bola. Eu falei, resposta para ele, saiu assim espontaneamente, falei: amor, eu estou muito ocupada sendo mãe. E eu fiquei feliz com a minha resposta, porque o meu egoísmo ia fazer com que há 6 anos atrás eu iria priorizar um computador. Por isso que eu digo que fazer um laço no cabelo de uma filha é bem mais importante. Quando você aprende a discernir o que é o tempo certo das coisas na vida, querendo ou não, você começa até passar de fases. Eu passei algumas fases assim, daquele senso de justiça, que aquilo, por que ainda não aconteceu? Você começa a se entregar por uma aceitação serena de você estar debaixo da soberania de Deus. E eu entendi uma coisa que virou o lema da minha vida depois disso, que se tem algo que eu gostaria de deixar para vocês, esse algo vai dessa frase que eu vou falar agora. Quem me conhece mais próximo sabe que eu geralmente falo ela. Deus frustra os nossos sonhos inferiores para que os sonhos superiores de Deus aconteçam na nossa vida. Por isso que eu sou grata por cada sonho frustrado que eu tive nesse aspecto da escrita, que graças a Deus, Deus me abençoou com outras coisas, sabe? Muito melhores. Esse é o meu primeiro recado: aprenda a discernir o tempo certo das situações. Se começou a atropelar, começou a dar muita confusão, vai mais calma, renuncie a algumas coisas e entenda que tudo vai acontecer num determinado momento, que talvez vai ser lá mais para frente. Não precisa errar tanto para ter que apanhar, para ter que aprender depois. A segunda coisa é que eu gostaria de deixar para vocês o versículo mais entediante da Bíblia, mas que ele é capaz de mudar a sua vida para sempre. Eu li um livro uma vez, que quem tem filho pequenininho aqui, eu indicaria demais vocês lerem, porque esse livro me iluminou. O livro se chama A Bênção de Ter Filhos, do Gary Thomas. E ele fala aqui uma parte que me chamou a atenção. Ele relatou essa parte aqui desse versículo, que eu acho que reflete totalmente a nossa insignificância como seres humanos, e as nossas preocupações de hoje não vão ter peso nenhum daqui a 25 anos. E o versículo é o seguinte, Gênesis 5. Quer ver que vocês vão viajar? Vou fazer o teste, porque só de eu ler isso aqui eu já dou umas viajadas no pensamento, imagina vocês. Olha isso aqui, ó. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que ele gerou Sete, Adão viveu 800 anos. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete gerou Cainã. E de Cainã gerou não sei quem. Que gerou não sei quem, e ele morreu com não sei quantos anos. Esse é o capítulo mais entediante da Bíblia, vamos falar sério, né? Porque quando eu vejo genealogia, eu já pulo para outro capítulo, porque eu acho que de lá não sai nada, porque eu não entendo nada, aquele monte de nome que eu não consigo ler. Só que esse versículo foi uma das coisas que me ajudou a abrir a minha cabeça em relação a esse negócio da gente fazer as renúncias sem você precisar esquentar, que as outras coisas elas vão sendo acrescentadas com o tempo. E sabe o que eu aprendi com isso aqui? Daqui a 25 anos,
Ou melhor, vamos estender mais, daqui 2 gerações, daqui 250 anos, ninguém vai lembrar qual era a sua profissão, ninguém vai lembrar se você era gorda ou magra, ninguém vai lembrar quantas curtidas você teve no Facebook, ninguém vai lembrar dessas coisas. Porque daqui 250 anos, a única coisa que as pessoas vão lembrar da gente é Karine, que teve 3 filhas, que morreu com não sei quantos anos. Carla, teve 2 filhos, morreu com não sei quantos anos. O máximo que as pessoas vão lembrar de você é da profissão, porque a Bíblia às vezes relata, né? O fulano era pescador, o outro era agricultor. Então o máximo que você pode ser lembrada, tudo bem, aí vem aquelas pessoas com ideias megalomaníacas e vai dizer assim, mas eu posso ser uma daquelas famosas, tipo 5% da população mundial, que todo mundo vai lembrar do meu nome e eu vou fazer uma revolução na minha história. Tomara a Deus que isso aconteça, e tomara que você influencie e capacite muitas gerações. Mas o que eu entendo desse versículo é que você e eu, com muito custo, vamos passar um dia, e muito da preocupação tua de hoje, que você está indo dormir, está com insônia, vai estar tudo esquecido, tudo já vai ter passado, a coisa já tudo aconteceu, e a gente às vezes valoriza ou dá uma proporção maior para coisas, que às vezes elas não merecem tanto. E quem duvida do que eu estou dizendo, me diga o seguinte: como é que é o nome do seu tataravô? Do que ele morreu? O que ele fazia? Quantos anos ele tinha? Ele era bom marido? Ninguém lembra de um tataravô. Alguém lembra aqui? Eu pergunto, os seus tataranetos irão lembrar de vocês? Tomara que eles lembrem da descendência que a gente vai ter, porque a descendência é exatamente ela que vai determinar a tua atitude de hoje. O que você faz hoje, 80% vai ser esquecido, por isso que você precisa se concentrar exclusivamente em capacitar essa próxima geração para as coisas que eles vão ter que desafiar, as coisas que eles vão ter que se preparar e a vida que eles vão ter que levar. Eu lembro que há 13 anos atrás eu estava andando em Camboriú, eu ainda namorava, e aí eu lembro que estava uma explosão, a gente andava assim a cada 10 carros, a gente saía para caminhar, eu e o Adriano na orla, e tinha uns 10 carros, dos 10 carros, 9 estavam cantando aquela música lá, do latino, hoje é festa lá no meu AP, vocês lembram, né? Aqui o povo lembra. Agora eu perguntei, os filhos vão saber dessa música? Há 13 anos atrás isso aqui bombava, mas eu lembro da expressão, porque acabava uma música, começava de novo, conforme você ia andando lá na orla. E há 13 anos atrás isso era sucesso. Caiu no esquecimento. Eu pergunto para você, existe coisas do teu dia que você pode renunciar e que às vezes vai ser desnecessário para a imortalidade da tua vida? A única forma que a gente tem de se manter imortal é realmente se concentrando naqueles 3 aluninhos que você tem dentro da sua casa, daqueles 2 aluninhos, daquele 1 aluninho, daquela pessoa, daquele filho que está lá. Quando você lê a genealogia de que Adão teve 7, que teve Canaã, não sei o que, é aí que tocou o meu coração, porque eu entendi a minha insignificância. O tamanho da insignificância, e que é a mentira que o mundo tenta colocar, que você não é assim. O mundo vai fazer você achar que com você tudo pode acontecer, mas muitas vezes a gente cai em ilusões. E eu acho que está na hora da gente acordar para algumas coisas. Porque a gente falou esse mês passado, né? Aonde está o teu coração, lá vai estar o teu tesouro. Aonde está a concentração dos teus pensamentos na maior parte do teu dia, é exatamente aonde você
deve revisar se precisa ou não ser cortado. E por isso que eu venho a ter uma... acho que vocês vão ver aqui. Quem está lá atrás consegue enxergar? Isso aqui é um castelinho. Sabe o que a gente tem de instrução? A Bíblia diz o seguinte: a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Só que para você edificar uma casa, você tem que colocar tijolinho por tijolinho para ir construindo, para ir fazendo. Isso implica em dedicação de tempo, amor, carinho, cuidado e todas as coisas assim. Só que a Bíblia também diz o seguinte, que a mulher insensata, com as suas próprias mãos, ela destrói um lar, pelas palavras mal colocadas, pela insensatez de só se concentrar nos desejos egoístas e sonhos que ela quer colocar acima de tudo e deixa os filhos dela tudo como segunda opção, não importando se o marido está bem ou não, e ela nem sequer sente culpa de estar vendo o WhatsApp com o marido do lado dela e ela ainda achando que precisa cumprir suas obrigações ou coisa de negócio, respondendo tudo que tem para dormir bem no dia que ela está lá, para chegar o outro dia no dia seguinte. A mulher sábia edifica a sua casa, com as próprias mãos a insensata derruba. Por isso, gente, que o meu desejo, e aí entra para o terceiro conselho, é que você possa escolher fazer escolhas de renúncias diárias. E não pense você que é só de filhos. Às vezes você está achando assim, às vezes tem gente aqui que pode estar ouvindo, falando assim, mas eu me dedico para os meus filhos, você tem que ver, nossa, vai lá na minha casa, faço janta bonitinho, fico atenta com o coração das crianças, durmo, faço oração, está tudo lindo, maravilhoso. Aí eu vou sair com uma atrás, e o teu marido? Não é só filho não, como a gente já vem falado, mas a tua concentração está só no filho ou está sendo bem conduzida e bem distribuída para a questão do teu marido também? Quando você aprende a fazer o reconhecimento do que é o tempo certo e o errado, e você escolhe renunciar, você começa a descobrir um prazer esquisito, desconhecido, porém que te completa. Quando você deixa o teu picolé. E às vezes esse picolé é o teu egoísmo. Gente, o MMA, o Mulheres Modernas, a Moda Antiga, aqui não é um show. Aqui a gente não tem desejo de ficar brilhando. Porque a gente não tem tempo para ficar brilhando, porque a gente só precisa se concentrar em uma coisa: é capacitar as próximas gerações. É isso, é só isso. Fortalecer família e capacitar próximas gerações. O pensamento da gente e todo o foco e concentração daquilo que a gente vive, pensa e sente e tenta viver e passar para vocês aqui, ele está focado nisso. Ninguém está afim de brilhar aqui. E eu falo para vocês, assim como eu levei 4 anos para começar a sentir a mesa como se ela não fosse um peso para mim, eu falo que muitas coisas na minha vida foram assim, em passos lentos. Mas tudo que eu mudei para não voltar mais. Eu estava indo para um caminho que, se eu não me corrigisse, eu seria uma workaholic. Porque eu gosto, eu amo fazer o que eu faço. Se não fosse a palavra de Deus para me corrigir, eu seria uma dessas mães. Eu acho que eu não seria isso, mas eu vejo, às vezes me corta o coração, sabe? Às vezes eu vejo mãe que coloca 2, 3 tatas para cuidar. Ela chega do trabalho às 6 da tarde, ela vai para a academia, ela chega 8 horas, o filho dela dorme 9h30, ela só viu o filho dela 1h30, nessa 1h30 ela praticamente não fez nada com o filho, não dá atenção. Isso me corta de eu ouvir. E não pensem vocês
que isso é incomum de acontecer, porque a coisa está mais comum do que a gente pensa. E você que é boa mãe, que não faz isso, às vezes ouve isso e fala assim, pelo menos isso eu não faço, isso quer dizer que eu sou uma boa mãe. A gente tem erros todo dia, eu não consigo imaginar que alguém pensa que tá bom ser assim, sabe? Porque tem cada dia um aprendizado diferente. Eu fui, esse ano, concentrada nas crianças, eu fui entender que uma filha minha, eu tenho que ensinar a Bíblia com historinha, a outra filha eu tenho que ensinar a Bíblia cantando música. Porque as linguagens que elas entendem é diferente. Mas se eu tivesse ocupada com as minhas próprias questões, eu não teria percebido, ia socar tudo em série. São 3 mesmo, olha só. É só Deus mesmo para transformar o coração da gente. Por isso que eu digo que para tudo existe um tempo certo. E a única coisa que eu quero que vocês parem e pensem daqui hoje é: será que esse tempo que eu vivo na minha vida hoje é o tempo certo? A lentidão, ela garante o bom proceder do teu comportamento. Às vezes é melhor que você demore um tempo para pensar sobre isso, mas que o teu coração seja inclinado para aquilo que você precisa realmente se concentrar. A espiritualidade é um ponto. Eu achei coisa mais linda. Vou falar para vocês aqui. Eu preciso que vocês comecem a levantar. Pensei uma coisa, não posso falar, né? Deixa eu mudar. Vocês entenderam o que eu disse, né? Vocês precisam agir, vamos falar de um jeito suave. Vocês precisam se levantar para ajudar no meio que vocês estão. Vocês têm talentos, vocês têm dons. Esses dias eu fui impactada, porque no domingo agora, Digão, você tem a foto aí? Olha só, eu vou mostrar para vocês uma foto. Eu resolvi tirar uma foto da escolinha dominical, que tinha acho que umas 25 crianças. Essa aqui, ó. Tinha 25 crianças nessa escolinha de criança de idade de 3 a 5 anos. Sabe quem são os professores? O professor não veio nesse dia. Esses dois jovens ali, ó, tem o Samuel e a Rafaela ali, esses dois de 12 anos, eram eles que estavam dando aulas para crianças de 3 a 5 anos. E, pasmem, a classe estava inteira sobre o domínio deles. E detalhe, eu cheguei e eles vieram me contar que uma barata surgiu. E vocês imaginam 25 crianças, 2 jovens de 12 anos dentro de uma salinha pequena e aquilo rodando, e aqueles 2 jovens atuantes estavam ali, ó, ensinando a Bíblia para a criança. Isso é elogioso. E eu falo para vocês, mãezinhas, levantem da cadeira, mudem o lugar que vocês estão, mudem a igreja que vocês fazem parte, mudem o bairro. A dona da escola, eu estou vendo que ela está aqui, né, a Carla, é a dona da escola que as minhas filhas frequentam, soube que o marido dela tem o desejo de fazer algum plano lá com escolas municipais, não sei o quê. Eu falei, tô dentro, eu quero pegar minhas 3 meninas, falei com o Adriano, vamos lá, a gente faz alguma coisa. Eu ia amar levar essas 3 crianças para empilhar tijolo, porque elas começam a crescer com preparação de entendimento que você pode mudar o ambiente que você está. Eu confesso para vocês que depois que eu comecei a doar o dom que Deus deu da psicologia aqui para as mulheres modernas, eu não sou mais a mesma, porque eu não consigo voltar numa vida egoísta. A minha oração não consegue mais ser eu, por isso que eu entendo a oração do Pai Nosso quando Deus fala Pai Nosso, porque a gente o tempo inteiro lembra de vocês, quase o mês inteiro. Senhor, cuida das famílias. Senhor, por favor, cuida da mulher que chora, do marido que traiu, da mulher que não sei o quê, dos filhos que estão perdidos. Porque você sai da mediocridade quando você passa a doar o teu dom. Esses dias tive uma mulher de 30 anos lá que ela sofreu Vocês não vão acreditar, olha o conselho que a psicóloga foi dar, né? Que levou fora lá do namorado. Ela pediu o que eu faço. Sabe, olha a minha resposta, gente. A minha resposta, eu estou sendo tão transformada pelo desejo de poder contribuir na igreja, na escola, no bairro, onde quer que seja, que eu falei para ela, vai ajudar a comunidade. Olha o tipo do meu conselho. Claro que daí eu tratei as questões referentes ao emocional dela, né? Mas é que eu estou falando porque você sai
de um universo que circula ao redor da tua vida, do teu umbigo. Até a mulher viúva, ela pode doar o tempo dela para ajudar uma outra viúva, que acabou de morrer o marido e que deixou o filho. Eu não consigo imaginar mais a vida de uma pessoa que acha que é feliz vivendo a vida, cuidando dela, do marido, dos filhos, da finança, e acabou. A vida não é só isso. A vida é muito, muito, muito mais do que isso. E eu estou falando, eu devo confessar que isso está transbordante em mim. Está transbordante. Esses dias faltou faltou uma outra professorinha ali da escala de ajudar os jovens. Aí levantaram, quem ajuda? Eu falei, eu ajudo, mas eu nunca dei aula para adolescente. Meu Deus do céu, eu acho que toda mãe deveria viver essa experiência. Porque daí você, na hora de meter o pau na professora, você vai entender o que é você coordenar 40 crianças, adolescentes. É sair da mediocridade, da miséria humana. E eu estou falando isso com vida. Se tem um desejo no meu coração, é que você possa repensar a ideia de achar que você é uma água parada, que pode vir um bichinho da dengue para usar você para depois transmitir doença. É hora de se levantar, começar a agir. Faça isso na tua igreja, faça no teu bairro, faça na tua escola, mas faça. Eu dou 2 meses para ter uma depressão embora, para ter insônia tua acabar, porque tudo se transforma, tudo se transforma. Tudo. Porque mexer no ego humano, você tem que ter renúncia. E se você pensa que você é boazinha, você não tem noção do teu tamanho, do tamanho do teu egoísmo. Porque cada vez que você conhece a alma humana, mais podre a gente é. Essa que é a verdade. E se não fosse isso, a gente não teria que ir no banheiro. Porque a gente é podre mesmo. Eu estou falando isso porque de tudo que foi falado nesse ano, no sentido de brotar no coração de vocês, toda semente, você é uma semente, toda semente ela tem um tempo para brotar. Às vezes umas brotam mais tarde, outras brotam mais rápido. E eu falo para vocês que você vai estar em uma dessas 4 classificações que eu vou dizer aqui. Ou você vai ser uma pessoa que vem, ouviu tudo que a gente falou durante esse ano, só que a tua vida é tão corrida, tão cheia de coisa, que você vai ficar, legalzinho, tudo bem, mas deixa eu voltar para minha rotina normal, que eu tenho mais o que fazer. Porque você, de repente, não pode se dedicar para isso, para esse momento, e isso é compreensível. Uma outra parte de vocês pode estar aqui, vai ouvir a palavra com muita alegria e vai começar a fazer mudanças na sua casa. Só que você às vezes é uma semente onde você está num ambiente que o ambiente não tem nada a ver com isso que a gente fala aqui. Se você começar a falar as coisas que você tem pensado em mudar, eles vão tirar sarro de você, sabe por quê? Porque a vida deles é outra. E por conta disso, você também vai acabar abandonando, infelizmente, por conta dessa zombaria que podem fazer quando você semeia a palavra e ela não é ouvida. Vai ter uma terceira parte que vai ouvir a palavra com alegria, vai entender esse processo. Só que as preocupações, as riquezas, as vaidades, os picolés, as preocupações dessa vida vão acabar te afogando, como se fosse um espinho, e você vai impedir de crescer e vai acabar sendo infrutífera. Essas são as 3 partes, mas vai sobrar só uma parte aqui final,
que essa parte final são as mulheres que chegaram aqui essa noite. Porque tudo isso que eu estou falando está baseado na parábola do semeador. A gente pediu em oração: Pai, mande somente aquelas mulheres que elas são uma menor parte, mas que da vida delas, elas vão produzir sementes, e desses sementes elas vão gerar 30, 60 e 100 unidades por para a produção de uma transformação ao redor do mundo que elas convivem. Não reavivem os talentos de vocês. Através de 3 vidinhas, 2 vidas lá na tua casa, se você, essa semente, se você investir em 3 sementes da tua casa, essas 3 sementes vão germinar e vão dar mais 2, 3 sementes e vão gerar mais 3 sementes. E eu estou falando isso porque quando eu tive essa orientação de Deus a respeito da parábola do semeador, eu pensei: Deus, mas tem 3 partes aqui e só um pouquinho, só tem uma parte aqui, essa última parte é aquela que vai ficar? E aí eu, de tanto meditar nessa palavra, eu entendi: filha, essas 3 partes não tem problema, porque essa última parte aqui que ficou, que é a minoria, elas serão maiores do que todas as outras, justamente porque elas vão proliferar. Você tem condição de gerar 30, 60 e 100 por 1. Sabe o que quer dizer 30, 60 e 100 por 1? Significa que algumas pessoas, elas têm capacidade maior, elas têm mais influência para contaminar um ambiente. E tem pessoas que elas influenciam, mas elas influenciam em menor proporção. Vocês são uma dessas sementes. O ano passado nós encerramos o ano com uma semente de... Tem gente que lembra? De mostarda. Nossa, vocês estão bem, né? E esse ano nós estamos encerrando com feijão. E eu gostaria muito que você pudesse repensar na tua vida. Se você acha que não tem dom, que você fala: Karine, eu não presto para nada... Nossa, venha conversar comigo. 5 minutos. Eu estou falando isso, sabe por quê? Eu tenho uma prova de quem fez isso e eu queria apresentar essa pessoa para vocês. Porque, Moara, pode vir aqui. A Moara, gente, ela deu o nome dela para doação. E outra coisa, eu não estou falando desse negócio de reavivar dom para você dar teu nome lá para o negócio dos dons aqui, tá? Muito obrigada, a gente tem um monte. Ano que vem você dá. Nós nem conseguimos atender todo mundo que deu os nomes ali. Mas pode vir aqui comigo. Eu vou ter que, todo final de encontro, a gente faz o sorteio de um talento. E eu realmente gostaria de chamar a Moara aqui, porque aconteceu o seguinte: a Moara, para quem não conhece, ela é uma design de modas, é isso, né, Moara? Deixa eu pegar aqui. É consultora de imagem, porque... pode pegar aí. E a Moara, ela fez uma coisa que me chamou a atenção no ano passado. Ela foi sortear e a gente fez o sorteio do talento dela. E ela simplesmente me ligou e falou assim: Karine, é o seguinte, você tem como me passar a lista de todos os nomes que deixaram ali, que eu quero doar para todo mundo? Eu falei: Moara, mas são 4 folhas de pessoas que escolheram, que quisesse dar o teu dom. E ela ligou, ela ajudou essas pessoas. E detalhe, gente, sabe o que ela era? Ela era agrônoma. Né, Moara? Você quer falar um pouquinho? Falo. Então, pode ficar à vontade. Gente, obrigada, Cá, pela oportunidade de estar aqui. Eu não perco, faço sempre o possível para estar vindo aqui aprender, porque eu digo que eu venho aqui para aprender com a Karine. E a doação, até a história da consultoria de imagem, eu falo que a Karine tem muito a ver, porque ano passado, quando eu comecei a participar das palestras dela, ela falava muito de dom. E eu chegava em casa e eu sabia que eu estava numa área que não era minha,
E muita gente me falava, mas eu não queria escutar. Eu ficava indignada que me falavam que eu não tinha nada a ver com agronomia, que eu até gostava de sapatilhinha trabalhar. E daí, quando eu chegava em casa, eu sentava na cama e ficava conversando com Deus e pedindo: qual que é o meu dom? Qual que é o meu dom? Pelo amor de Deus, me mostre, eu preciso saber. E aos poucos, no fundo, eu sabia qual era, mas era a questão que você falou hoje, acho que tem tudo a ver, assim, que eu me boicotava com o meu sonho. Eu não me permitia viver o meu sonho, né? Em questão que eu tinha muito medo da futilidade, do consumismo, tudo que eu lutava contra isso. E daí, quando eu comecei a pensar no meu dom, eu só pensava em que eu queria ajudar os outros, não sabia de que forma. Então, eu descobri uma profissão que eu conseguia ajudar os outros e conseguia trazer o que eu mais gostava, que era a moda, que era a roupa. Então, eu fui atrás, né, com muito apoio da Karine, eu fui atrás, busquei os meus cursos, me especializei. Hoje eu sou consultora de imagem e estilo e personal stylist. Eu ajudo, o que é essa profissão? Uma profissão nova, onde eu ajudo as mulheres, não a só se vestir bem, eu ajudo as mulheres a se conhecerem melhor. Tá? Eu falo que eu trabalho que a roupa acaba sendo segunda opção, porque eu trabalho com pessoas e com sentimentos. Eu tento trazer, recuperar a autoestima da mulher, para ela estar bem, com isso ela vai conseguir se vestir bem. E eu brinco assim, que eu digo que... Hoje até escutei uma frase que eu achei bonita, que dizia assim: se arrume, porque você pode encontrar com o seu destino. Ai, que bonito, gostei. E eu achei legal essa frase. Até não sei se eu posso falar, é da Coco Chanel. Eu escutei isso hoje e eu disse: nossa, até vou comentar com o pessoal, porque é verdade. E quando a gente se conhece melhor, eu acredito que tudo flui melhor. Claro que que nem hoje, escutando a palestra da Karine, o primeiro passo é a gente estar com o espiritual bom. Com o espiritual bom, depois a gente vai buscar as outras coisas. Mas eu consigo, através dessa profissão, ajudar as mulheres a se encontrarem e a se cuidarem para o marido, se cuidarem para os filhos, se cuidarem para vir aqui hoje, né? Eu acho que isso é muito importante. Olha que lindo! Eu acabo comentando assim que através desse trabalho, eu consigo ver o brilho de muitas mulheres e escutar assim um obrigado de coração. Mas não obrigado por estar com uma roupa na moda ou não. Um obrigado de se encontrarem e se olharem de novo. O que a gente tem que valorizar na hora de comprar uma roupa? Você acha que é mais a cartela de cores, que eu sei que você fala aí? Ou você acha que eu tenho que valorizar mais o estilo da roupa para ser compatível com o nosso corpo? Eu acho que todo mundo quer saber isso aí, né? Tá. O que eu faço, sempre numa consultoria, o primeiro passo é conhecer a minha cliente e saber a personalidade dela. Já é meio caminho andado, porque daí eu vou saber qual é o estilo dela. Então, a gente não pode comprar roupa porque está na moda, porque o que cai bem em mim, às vezes não cai em você. Às vezes o meu tipo de corpo não é igual ao seu. Então, eu falo esse autoconhecimento de saber o seu tipo físico e saber seu estilo, você não vai errar na hora da compra. Não vai comprar em excesso. Não vai comprar em excesso e o marido agradece, você administra bem suas finanças. Eu tive numa palestra da Glória Calil uns anos atrás, e ela, acho que todo mundo conhece a Glória Calil, né? Que ela fazia lá no Fantástico. E ela falou que ela achava linda a maneira que a irmã dela se vestia, e ela pedia tudo para usar as roupas. Só que ela colocava as roupas da irmã dela, ela ficava horrível. E aí foi daí que nasceu o desejo dela de buscar esse negócio de consultoria de imagem. E isso veio por conta do corpo, porque ela falou que as pernas dela eram mais compridas e da irmã dela eram mais curtas. Por isso que... E eu vejo isso nas minhas irmãs, eu acho minhas irmãs elegantes, bonitas. Eu vou colocar as roupas delas, eu não fico bem. E eu acho que tem a ver com isso mesmo, né? Tem a ver. Eu brinco que a roupa e os acessórios falam o que a gente quer transmitir. Por isso que até o nome consultoria de imagem. Porque tudo que a gente usa transmite a nossa personalidade, transmite até a fase que a gente está vivendo,
né? Por isso que eu falo da recuperação da autoestima, porque eu atendi, até o sorteio aqui foi maravilhoso, assim, as pessoas que eu atendi, até, eu não sei se a Sônia está aí. A Sônia. A Sônia, né? Sônia Loirão. Sônia, eu adoro ela. Foi a primeira pessoa do sorteio que eu atendi, então a Sônia marcou, assim, e a Sônia me ajuda sempre, eu sempre agradeço ela também pela ajuda que ela me dá. E foi lindo o trabalho que eu realizei com ela, sabe? Olha, foi que especial, teve a Sônia, teve a Keila, teve Vanessa Corbari, não sei se está aí. Também foi um trabalho, foi uma menina que eu fui na casa dela, uma pessoa num bairro bem distante, eu não lembro o nome do bairro. Uma casinha simples, ela era uma menina nova, 2 filhinhas, também me marcou muito. E eu pude ajudar ela com a simplicidade toda dela e com o pouquinho que ela tinha, mas eu pude ensinar e ajudar ela e passar uma imagem melhor, até para ela poder passar para as filhas dela. Olha só. Gente, foi muito lindo. Em 1 ano ela fez isso. Em 1 ano. Há 1 ano e meio atrás ela era agrônoma. O ano passado ela resolveu explorar esse dom dela que muita gente acha que não tem aqui. E ela descobriu e explorou. Pegou aquelas 4 folhas, ligou para todo mundo. Amanhã ela vai estar no Vitrine, para quem quiser acompanhar a Moara. Ela fez um trabalho com o pessoal, uma equipe da França. E em 1 ano tudo isso mudou por uma simples coisa. Porque ela resolveu tirar... ela resolveu agir. Assim fica melhor? É verdade. Ela resolveu levantar da cadeira, assumir as suas características, a sua nobreza. Digão, você consegue colocar ali? Vocês vão ver em breves 2 minutos finais, vocês vão ver um trabalho lindo que foi feito para as crianças, aonde vocês só vão ver aí algumas imagens, é uma coisa bem breve, mas para vocês terem ideia. Vocês acham que a vida de vocês é só a vida que vocês levam, mas nós fizemos um trabalho também numa escola, Santa Felicidade, aqui em Cascavel, onde tinha universitária doando seus dons, tinha uma universitária de educação física fazendo ginastiquinha lá com as crianças. Tinha, todos vocês vão ver aí algumas imagens. Isso é gente que não está sentada na cadeira, entendeu? É gente que está agindo, é gente que está fazendo. São crianças, tinha criança, um grupo de amigas lá ajudando no cachorro quente para distribuir para as crianças. É criança em ação. Olha ali, ó, é lindo ver isso, é movimento, é sair do teu universo, sair da tua imagem de vida tão gostosa e maravilhosa, mas do dia que você descobre e que você explora e que você se dedica para olhar para o outro, a tua vida começa a ser mudada sem fazer força. Nossa, acho que eu me empolguei ali no vídeo, né? Você acha que eu me empolguei ou não? Gente, enquanto as imagens vão sendo passadas, Moara, eu quero te agradecer. Eu peço que lindo, você escolheu fazer um caminho curioso. Você trocou o que era seguro. Você escolheu uma faculdade, trocou folha por roupas, né? Mas não deixa de estar semeando na vida das pessoas, que você possa levar, porque você tem carisma, simplicidade e você tem carinho, você tem vontade, tá? Parabéns para vocês. Vamos aplaudir a Moara, gente. Obrigada. A gente quer agradecer mais a nosso encontro, né? Nosso encerramento desse ano. E lembrem-se que vocês são uma sementinha que vão dar 30, 60 e 100 por 1. No lugar, seja no teu Facebook, sei lá onde, tudo nos teus sonhos. Renuncie os teus sonhos, porque Deus frustra os sonhos inferiores da gente, para que os sonhos superiores dele aconteçam na nossa vida. Certo? Em breve oração, como encerramento, eu sei que aqui tem gente de todas as religiões, mas como encerramento e como agradecimento, amor, você poderia vir aqui encerrar com uma oração, fazendo um favor?
Eu gostaria só de pedir para que meu marido encerre com uma oração, porque toda honra, toda glória é exclusivamente dele. É dele, é por ele. E toda palavra não volta vazia quando você se dedica para a obra de Deus. Tá certo? Amorzinho. Esse não é o quarto filho, tá? Esse é o meu sobrinho. Boa noite. Dizem que as mulheres são sentimentais, né? E os homens racionais. Das mulheres eu tenho certeza. Mas dos homens eu sou um pouco contrariado a reconhecer isso, porque eu acho que os homens também são sensíveis. Assim como Jesus foi, é e será eternamente. Então, voltando às mulheres, eu gostaria de convidar vocês a colocarem a mão no coração de vocês para a gente orar. Porque, começando pela minha esposa, pela minha mãe, outras mulheres que rodeiam a minha vida, eu acho que as mulheres são maravilhosas, são sensíveis, e sei que o coração de vocês clama por tantas coisas, são por serem ouvidas muitas vezes, por tem um coração que emana agradecimento, é maravilhoso. Então, obrigado por vocês deixarem eu fazer essa oração com vocês, é um privilégio. Gostaria de convidar todos que fechassem os olhos para a gente fazer uma breve oração. Pai, nós agradecemos de coração, a Deus, Senhor Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos dá aqui, nesse instante, e nesses corações agora, ó Deus, é que eu gostaria, Senhor, que o toque do Senhor, sensível toque do Senhor, pudesse circuncidar, Deus, rodear, ó Deus, com o fogo que vem do céu, Deus, o fogo da Tua presença, da Tua suavidade, ó Deus, da Tua amizade. Muito obrigado por esses corações, obrigado pelos momentos que elas têm agradecido pela vida e também têm colocado no Teu altar, colocado nas suas preces e orações, anseios, ó Deus, por suas casas, por seus relacionamentos de amizade, de filhos, entre marido e mulher. E é esses pedidos agora, ó Deus, que nós colocamos no Teu altar, Senhor, porque sabemos que o Senhor é extremamente atencioso conosco, ó Deus, e que a gente possa saber também a falar a Tua linguagem, ó Deus, para que possamos abrir os presentes que o Senhor tem guardado para nós. O Senhor diz que o Senhor tem para nós pensamentos de paz e não de mal. Por isso, nessa noite, todo pensamento nosso, às vezes errôneo, ó Deus, possa se transformar em pensamentos de paz, ó Deus, e sabermos, ó Deus, quanto valiosos nós somos na Tua presença. O Senhor diz que um pardal, ó Pai, que é tão simples, o Senhor dá aquecimento, o Senhor dá comida e dá teto. Quanto mais para nós, ó Deus, que valemos muito mais do que isso, ó Deus, do que um pardal. Então, que a gente entenda o nosso valor, ó Deus, especialmente dessas mulheres aqui, que eu louvo ao Senhor pela vida delas. E que a bênção do Senhor possa se estender, ó Pai, por cada coração que está aqui representando uma família, aos filhos, maridos, namorados, pais, mães, todo tipo de coração que está aqui. Eu gostaria que o Senhor estendesse as suas bênçãos sobre essas casas, ó Deus, e abençoasse ricamente, ó Deus, que o Senhor possa proporcionar um novo ano, ó Deus, com renovo, ó Deus, que a paz do Senhor repouse sobre todos nós, ó Deus, com uma paz infinita, não uma paz que o mundo oferece, ó Deus, que muitas vezes essa paz ela dura muito pouquinho, mas a paz do Senhor, que em qualquer momento estamos alegres, em qualquer momento estamos tranquilos, ó Deus, mesmo às vezes em situações mais turbulentas. Que a gente possa ser despedido aqui, ó Deus, com a Tua presença, e que elas possam se sentir amadas também, ó Deus. Muito obrigado pela oportunidade de elas terem vindo aqui, do Senhor ter gerado no coração, e que essa sementinha, Pai, possa gerar frutos, ó Deus, onde quer que esteja, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Amém.